Tiago capítulo 5, verso 16, página 248. Do Novo Testamento. Leiamos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Oremos. Querido Deus, aqui estamos na tua casa, convictos de que não há lugar melhor para estar, na tua presença, louvando o teu nome, confessando os nossos pecados e agora aprendendo da tua palavra. Venha com teu Santo Espírito, quebranta-nos, ó Deus, trata-nos, para que possamos, a cada dia mais, viver uma vida segundo o teu coração, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, algumas informações, nós só vamos conseguir chegar com delação premiada. O ser humano ele vai negar, naturalmente ele vai negar. Ninguém vai assumir um crime publicamente com facilidade, a não ser que seja um psicopata. O psicopata assume e não dói nada, está tudo bem, ele assume e continua fazendo, porque ele tem um problema, um transtorno mental, exceto o psicopata. Aliás, até os psicopatas são treinados para negar, então pode ser que um desses aí que também seja um psicopata, mas naturalmente as pessoas elas negam os seus crimes, elas negam as suas transgressões, os seus erros. É claro, nós estamos falando de uma dimensão mais tensa e ampla, como essa que está acontecendo na Operação Lava Jato, aonde nós só chegamos às informações que temos porque existe esse recurso na lei, onde a pessoa vai ser premiada se ela contar alguma coisa que a polícia não tem, uma informação que a polícia não tem. E aí, eu fui dar uma olhada no jornal O Globo, do dia 3 de março, ele explica algumas regras da delação, e nós temos aqui, por exemplo, identificar os demais coautores e participantes da organização criminosa e os crimes praticados por eles. Então tem que identificar, tem que revelar a hierarquia e a divisão das tarefas, o que cada um, quem era, qual o posto que cada um ocupava e o que fazia. Prevenir crimes que poderiam ser praticados pelo grupo, ou seja, se havia algum planejamento, tem que entregar, tem que contar. Devolver o dinheiro desviado e localizar eventuais vítimas. Em troca, o investigado que entrega o que sabe pode ter a redução da sua pena ou até mesmo o perdão judicial. A delação só será aceita se o delator acrescentar dados novos, dados que a polícia ainda não tem, ou dados que ela demoraria a descobrir. E aí nós temos acompanhado nos noticiários quantas informações que estão chegando até a polícia e o quanto isso nos estarrece, ou pelo menos nos faz perceber que realmente é pior do que imaginávamos, ou tanto quanto imaginávamos, só que nós não tínhamos as informações. Mas nós não temos condições de fazer delação premiada na igreja, para que os crentes confessem os seus pecados. Não é possível o marido sair daqui hoje à noite e dizer: meu bem, se tem alguma coisa que você tem que me confessar, diga que você vai receber uma premiação em troca. Na fé cristã, as coisas não funcionam com essa regra. Nós estamos diante de um texto que o contexto dele é sobre oração. Se tem alguém sofrendo entre vós, o versículo 13 vai dizer: ore por essa pessoa. A igreja é casa de oração. Nós não podemos deixar que as pessoas que estão enfrentando dificuldade deixem de receber oração e intercessão. Tem alguém doente entre vós, chame os presbíteros, para que os presbíteros orem por essa pessoa. A oração pode salvar, a oração tem poder para perdoar. Se uma pessoa ora confessando a Jesus o seu pecado, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que Jesus é o Senhor, essa pessoa pode receber a salvação. Se nós confessamos os nossos pecados em oração, nós recebemos o perdão. E quando quando Tiago chega no verso 16, ele vai falar a respeito da confissão mútua.
porque nós podemos trabalhar a ideia da confissão para com Deus, e fazemos isso. Hoje no culto nós tivemos um momento coletivo de confessarmos os nossos pecados a Deus, e talvez nós não temos muito problema de contar para Deus acerca das nossas transgressões. O problema é que Deus também estabelece uma confissão de pecado nas nossas relações, e parece que nós temos muito mais dificuldade de tratar o nosso perdão com o outro do que tratar com Deus, até porque nós sabemos que Deus é bondoso, misericordioso, Deus nos conhece, Deus perscruta a nossa alma, vasculha o nosso interior, sabe de tudo, então contar para Ele é fácil. O difícil é nós contarmos ou nós tratarmos com aqueles que estão ao nosso redor e que já está passando da hora, talvez para alguns, de ir até essas pessoas e tratar dos seus pecados e confessar as suas transgressões e resolver problemas que afetam famílias, afetam relacionamentos no trabalho e afetam também a igreja. Por isso eu quero propor o seguinte tema para nós pensarmos nesta noite: a confissão produz saúde espiritual. A confissão mútua, ela produz saúde espiritual. E como o texto nos mostra isso? Primeiro ponto, nós precisamos, para adquirir essa saúde, romper com as barreiras. Existem barreiras para confessar os nossos pecados. O texto começa dizendo: confessai, pois, é uma ordem, confessai. Ou seja, a partir do momento que você crê em Jesus como Salvador, não há mais a opção de você guardar as suas mágoas, guardar os seus problemas, as suas adversidades ou as truculências em relacionamentos para você. Você precisa tratar. A vida cristã, ela nos faz um convite para o tratamento de perdão. Não temos outra opção, é esse o caminho, porque foi a partir desse caminho que Deus chegou até nós. Deus nos perdoou dos pecados, através de Cristo Jesus. Deus lavou as nossas feridas, Deus nos remiu. E por isso, as nossas relações agora precisam ser marcadas por confissão sincera e verdadeira, mas nós encontramos algumas barreiras nesse processo. A primeira delas é identificar o pecado e admitir. Assim como essas pessoas que estão na Operação Lava Jato, é claro que numa proporção bem diferente, nós temos uma tendência de negar os nossos pecados, uma tendência para justificar os nossos pecados. Nós não gostamos de admitir que estamos errados. Criamos uma rede de argumentos para fortalecer o nosso pensamento. E é interessante que a energia que nós gastamos para criar essa rede, justificando que nós estamos certos, é bem maior do que se nós fôssemos em direção à pessoa que estamos tendo problema e tratássemos com ela. Presta atenção. A energia que você gasta na sua relação conjugal para manter um rompimento de conversa com seu marido ou com a sua esposa é muito maior do que você ir lá e resolver o problema. Mas nós insistimos às vezes em caminhar com dureza de coração. É interessante quando a Bíblia diz que esse comportamento ele é fundamentado na dura cerviz, a dificuldade de nos humilharmos uns diante dos outros em todas as nossas relações. Quantas histórias nós conhecemos de pais que ficaram um tempo sem conversar com seus filhos e filhos que romperam a sua relação com seus pais por alguma decepção que sofreram. Ou às vezes casais, ou às vezes até mesmo na igreja, pessoas que não estão com seus relacionamentos saudáveis por algo que aconteceu, e isso torna uma ferida, e a ferida inflama, e a inflamação vai piorando, até que começa a apodrecer, gente. Ferida que não trata, apodrece. Precisamos de tratamento. A fé cristã é um convite para o tratamento, mas nós só receberemos o tratamento se admitirmos a enfermidade. Por isso, uma barreira é identificar e admitir. Outra barreira é que nós temos dificuldade de ouvir os nossos líderes espirituais. Vivemos na geração onde a figura de liderança está desgastada no mundo todo, e sem dúvida nenhuma, no Brasil, a figura de líder, ela está mais desgastada ainda, especialmente porque quando olhamos para algumas figuras, como a figura política, isso traz uma decepção muito grande. Quando olhamos para outras figuras de autoridade e percebemos que não são dignas do nosso respeito por alguma razão ética ou moral, isso às vezes nos leva a generalizar e trazer isso até mesmo para dentro da igreja. Meus queridos, prestem atenção que o texto está usando a figura dos presbíteros. Dr. Russell Shedd,
quando ele vai comentar esse assunto, diferente de outros, mas ele fala que nós devemos aprender a confessar os pecados para os nossos líderes espirituais, expressar para eles aquilo que nós estamos vivendo nas nossas relações, que tem provocado um rompimento, para que eles nos ajudem, porque o texto anterior está falando dos presbíteros que vão até os enfermos para orar, e aí depois entra na questão da confissão mútua. Para que nós tenhamos condições de caminhar pela saúde espiritual, nós precisamos recorrer aos nossos pastores e dizer: pastor, eu estou enfrentando um problema nessa área, eu preciso de ajuda, eu não consigo perdoar o meu marido, o meu irmão, alguém da igreja, eu preciso de tratamento. E você precisa realmente ir em direção a esta restauração, para que haja cura nas relações. Meus amados, temos aqui jovens e adolescentes, aprendam a ouvir os seus pais. Aprendam a ouvir os seus pais, sem dúvida nenhuma. Uma das barreiras é a rebeldia, e a rebeldia começa dentro de casa. Os nossos pais, eles nos orientam a respeito de como devemos nos comportar nas relações, e dificilmente um pai vai inflamar um rompimento numa relação, dificilmente. Provérbios 14, 28 vai dizer que na multidão dos conselheiros há segurança. Na multidão dos conselheiros há segurança. Mas o problema, uma outra barreira que nós enfrentamos, é que quando nós estamos com um problema de relacionamento, o que nós fazemos? Nós procuramos pessoas para reforçar o nosso comportamento. Nós não procuramos pessoas para nos confrontar. Nós procuramos pseudo-amigos para ficarem do nosso lado. Vocês já perceberam isso? Nós queremos pessoas que vão dizer para nós: não, realmente é um absurdo isso que aconteceu, você está certo. Meus queridos, princípio básico do direito, princípio básico da justiça, para julgar alguma questão, é necessário ouvir os dois lados. É necessário ouvir os dois lados. Muito cuidado quando você tiver alguém se aproximando para dizer alguma coisa a respeito de um problema que teve com outro, e você ouvir só o lado dessa pessoa. Nós precisamos entender que um dos maiores problemas das nossas relações é porque ouvimos só um lado e só uma versão. E quando ouvimos só um lado e só uma versão, nós não temos a mínima condição de estabelecer nenhum julgamento. Por favor, sejamos maduros nesse aspecto. Aprendamos a ouvir os dois lados, para que tenhamos condição e discernimento para dizer quem está certo ou quem está errado. Vergonha e resistência. Esse é outro item, outra barreira que nós temos na hora de confessar os nossos pecados. Nós temos vergonha, talvez por causa da posição que ocupamos, ou a liderança, talvez porque nós temos construído diante da família, no trabalho ou na igreja, uma figura que só na nossa cabeça que ela funciona, uma figura de santidade, onde as pessoas não têm o que queixar do meu comportamento. Meus queridos, o primeiro ponto da teologia reformada, da teologia calvinista, é que todos nós somos pecadores. Nós não precisamos construir uma máscara de pseudo-santidade. Nós não precisamos passar para alguém o aspecto de que nós não erramos, porque a nossa confissão diz, e a Bíblia relata vários textos, lemos o texto de Romanos 3, 9, aonde nos diz claramente que nós somos pecadores por natureza. Então não tem porquê nós querermos criar uma maquiagem de uma santidade mascarada para passar para os outros uma impressão que não é real. A verdadeira santidade, ela passa pelo arrependimento. A verdadeira santidade, ela passa pela confissão. Ela se humilha. Quem tinha esta construção eram os fariseus hipócritas. Eles que construíam uma redoma de super espiritualidade, se colocavam acima dos outros, eram os intocáveis. Nós não podemos cair por esse caminho, nós não podemos ir por essa direção. Nós somos pecadores, e como pecadores nós erramos, e precisamos estar prontos e preparados para
admoestar o outro, mas também receber admoestação. E é isso que Tiago está tratando no texto. É sobre esse assunto. E para que isso aconteça, nós precisamos rogar a Deus para que quebre o nosso orgulho. Orgulho que nos impede de expor as nossas fraquezas. Medo do rótulo. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu abrir meu coração e mostrar as minhas fragilidades, os meus problemas, as minhas feridas, os meus pecados? Nós precisamos, meus queridos, entender que enquanto não admitirmos que precisamos de tratamento, a ferida vai continuar crescendo. E olha, a ciência já diz, quando nós acumulamos esses rancores na alma, isso afeta até o nosso corpo, até a nossa estrutura física. Muitas enfermidades, elas provêm de problemas emocionais, de falta de perdão, de falta de tratamento, de falta de cura. Outra barreira que nós encontramos é dizer que ninguém está preparado para ouvir o meu problema. Ninguém está preparado. Os pastores, os presbíteros, os líderes de célula, eles não têm condição de me ajudar. O nome disso é orgulho. O nome disso é arrogância. É você achar que você está numa posição tão acima dos outros que nenhum outro irmão da igreja pode te ajudar a tratar dos seus problemas. Pode sim. E não só pode, como como Tiago vai colocar que é um dever nosso. E meus amados, quando a igreja aprende a confessar o pecado uns aos outros, ela é curada, ela é tratada e ela caminha em direção a Deus. Isso aconteceu, por exemplo, no avivamento do século XVIII, da igreja metodista na Inglaterra. John Wesley foi um dos responsáveis por esse avivamento. Naquele tempo, os crentes se comprometiam a confessar os seus pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros. Sem dúvida nenhuma, se nós queremos caminhar em direção à saúde espiritual, a confissão precisa ser uma prática na nossa comunidade. E quais os benefícios nós teremos? As barreiras nós já identificamos, mas quais os benefícios nós temos ao confessar os nossos pecados? Um comentarista chamado teólogo Douglas Moo, ele vai dizer o seguinte: a mútua confissão de pecado, que Tiago incentiva nesse texto, deve se tornar uma prática habitual, que é altamente benéfica para a vitalidade espiritual da igreja. A ferida precisa ser exposta e tratada. Expõe a real identidade da igreja. Uma igreja onde as pessoas confessam seus pecados é uma igreja onde a realidade aparece. Solidarizamos em nossas dificuldades. Eu não consigo encontrar um ambiente mais propício para tratarmos questões como essa do que as células, do que os grupos pequenos. Nos grupos pequenos nós temos a oportunidade de expor os nossos corações. É claro que você não vai procurar um grupo essa semana e já chegar lá contando todos os problemas da sua alma. Não é essa a ideia. Mas à medida que você aumenta a intimidade com os irmãos, você começa a expor os seus defeitos. E os irmãos passam a orar pelos seus defeitos. E você começa a se livrar deles. E você então vai começar uma caminhada em santidade. E é interessante, já vi isso acontecer várias vezes. Quando alguém numa célula expõe uma debilidade, uma fraqueza, uma dificuldade, os outros no primeiro momento começam a olhar chocados, mas entendendo que a partir daquele momento, se aquela pessoa teve coragem de abrir, o outro também tem. E aí quando o número 2 abre, o número 3 também se sente confortável para abrir. E quando o número 3, a pessoa número 3 se sente confortável, a número 4 também. De repente nós temos todas as pessoas expondo as suas limitações e dificuldades, e aí sim elas podem ser tratadas. Elas podem ajudar umas às outras e caminhar em direção a uma verdadeira espiritualidade não mascarada. Esse é o caminho para o nosso crescimento. Esse é o caminho para nós livrarmos dos nossos problemas, dos nossos pecados e das nossas fraquezas. É nas nossas fraquezas que nós aprendemos a ser discipulados. Quando eu exponho as minhas debilidades, eu tenho a oportunidade de ter alguém para me discipular e dizer: olha, não é esse o caminho, você precisa ir por essa direção, sem dúvida nenhuma você terá mais sucesso.
e nós então nos expomos para que outros nos ajudem na caminhada cristã. Mas tem um detalhe nesse texto, que é como confessar. Talvez você, lendo o texto rapidamente, você ache que você deve sair agora contando seu pecado para todo mundo na igreja. E não é essa a ideia. A Bíblia estabelece um padrão para você abrir o seu coração e para você resolver os seus problemas. E o padrão é qual? O padrão é: se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Vai ter com ele de que forma? Só você e ele. Não sei quantos estão com problemas aqui nessa noite que precisam ser resolvidos. Eu não sei quais as relações que estão estremecidas, mas você sabe. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, Ele aponta. Ele aponta. Ele aponta. E se o Espírito Santo de Deus está apontando no seu coração, quais são os pontos que estão inflamados? Você precisa se movimentar em direção a esses pontos e tratá-los. Vai ter com seu irmão. Talvez seja o seu pai, o seu filho, alguém no seu trabalho, alguém aqui na igreja. Trata, porque esse é o princípio que Tiago está colocando, e não é Tiago só não, é Jesus Cristo que está dizendo, é assim que deve funcionar. Ok, você foi lá tratar com a pessoa e a pessoa endureceu o coração para você, o que a Bíblia recomenda? Chama 2 ou 3 testemunhas. Vai lá agora, com 2 ou 3 testemunhas. Algumas pessoas até se enganam. Quando marca uma reunião de oração na igreja, só vem 2 ou 3 pessoas e fala: irmãos, como está escrito lá em Mateus, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor vai estar. Não tem ninguém nessa reunião de oração não, só tem 3 pessoas, mas o Senhor está. Meu irmão, aquele texto não está tratando de reunião de oração que as pessoas não vão. Aquele texto está tratando de disciplina. Aonde estiverem 2 ou 3 para disciplinar alguém. E aí você tem que entender disciplina. Disciplina não é expor a pessoa à humilhação, mas é discipulá-la, é convidá-la para tratar do problema em questão. Você levou 2 ou 3 pessoas para tratar do problema, não resolveu, expõe o caso à igreja, para que essa pessoa seja excluída da comunidade. Simples assim. Esse é o processo que não foi nenhum apóstolo, que não foi nenhum escritor da Bíblia que estabeleceu, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. O que esse texto de Jesus tem a nos ensinar? Igreja não é lugar para pessoas que resistem nos seus pecados. Igreja não é lugar para pessoas que insistem pelo caminho errado. Igreja é lugar de gente que tem o coração quebrantado. Igreja é lugar de gente que se humilha e pede perdão. Igreja é lugar de gente que confessa. Então, você não tem que sair contando o seu pecado para todo mundo, porque às vezes isso pode gerar um problema maior, mas vai tratar com quem deve ser tratado. Curtis Vaughan, um comentarista, vai dizer o seguinte: enquanto os católicos romanos interpretam a confissão num sentido muito restrito, né? Na igreja católica, as pessoas vão até o confessionário e dizem apenas para o padre e pronto, resolveu. Fazem lá as suas penitências, mas não precisa ir tratar com o indivíduo. Muitos de nós somos tentados a interpretar esse texto de modo amplo demais, achando que agora a gente tem que contar os nossos pecados para todo mundo, e não sei se você já também encontrou crentes assim, que gostam de contar as suas mazelas, até para se promover. A confissão, diz esse comentarista Vaughan, é o vômito da alma e pode, quando realizada de modo muito geral ou indiscriminado, fazer mais mal do que bem. Então você abre o coração sim, mas você precisa abrir para a pessoa certa, no momento certo, buscando a cura, e não simplesmente para ter prazer em contar para os outros quais são os problemas, os pecados que estão acumulados no seu coração. Resultado, que o texto vai nos ensinar é que quando nós rompemos com as barreiras, quando nós entendemos o benefício da confissão, e quando nós caminhamos na direção da confissão, isso trará para o nosso coração cura e alívio. Cura e alívio. Olha o que o texto diz: orai uns pelos outros para serdes
curados. O que nos chama a atenção é que o texto anterior está tratando de enfermidade. Os comentaristas tratam com muito cuidado esse texto, porque pode dar a entender que todo aquele que não confessa o seu pecado vai ser punido com uma enfermidade física. Mas não é isso que o texto está dizendo. Até porque nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que atravessaram por alguma enfermidade, mas que necessariamente esse problema não era proveniente de um pecado. Temos Jó, temos o apóstolo Paulo, que ficou enfermo, tinha problema de visão. Temos tantos outros que enfrentaram dificuldades na vida físicas, mas que isso não tinha uma relação com o pecado. Mas, meus irmãos, o fato de algumas enfermidades não terem relação com o pecado não significa que outras enfermidades possam ter relação com o pecado. Ninguém pode julgar isso. Não tem alguém que tem condições de dizer: essa enfermidade decorre de alguma coisa errada que você fez. Ninguém pode fazer isso. Só Deus com o indivíduo que atravessa a enfermidade. Isso é uma relação dele com Deus. É uma relação dele com Deus. O que o texto está dizendo é que quando nós confessamos os nossos pecados, isso precisa nos conduzir para a oração. Isso precisa nos conduzir para o cuidado mútuo. Por isso que o texto vai dizer: orai uns pelos outros. A verdadeira confissão, ela traz intercessão. Eu preciso entrar com você num processo de intercessão pela sua vida e você pela minha, quando nós confessamos uns aos outros. É disso que a Bíblia está falando. Nós precisamos rogar ao Espírito para que capacite você na luta contra esse pecado. Porque qualquer outra coisa que nós fazemos com aquilo que foi confessado pode ser um grande perigo e pode se tornar um problema maior ainda. Para quê? Confesse, ore, para serdes curados. Na confissão há arrependimento. Deve promover a oração mútua, o auxílio e o companheirismo na caminhada cristã. Quando oramos, mais carecemos da presença reparadora e santificadora de Deus. Igreja é lugar de confissão. Igreja é lugar de oração. Igreja é lugar de restauração e de cura física e espiritual para as nossas almas. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Qualquer crente que tem os seus pecados perdoados e que ora com fé é considerado pela Bíblia um justo. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, isso nos torna justos pelos méritos de Cristo. Quando nós nos tornamos justos, o que o texto está dizendo, que a oração desse justo será uma oração eficaz, ou seja, o Senhor vai ouvir o nosso clamor, o Senhor vai ouvir a nossa oração terá efeito na presença de Deus. Se nós queremos que Deus responda às nossas orações, precisamos vasculhar o nosso coração, detectar quais são as relações que estão com problema, resolver para que o Senhor atenda aos nossos pedidos. Aí sim, nós teremos uma oração eficaz, como por exemplo era a oração de John Knox, na Escócia. A rainha da Escócia chegou a dizer o seguinte: eu não tenho medo de nada, a não ser das orações de John Knox. Quais são os efeitos da sua oração? A sua oração só vai ter efeito quando você confessar o seu pecado diante de Deus, mas também confessar o seu pecado diante daquela pessoa que você ofendeu. Meus amados, por exclusão, se quando nós confessamos, as nossas orações são ouvidas, as nossas enfermidades são curadas, isso traz alívio para a nossa alma, quando nós não confessamos, as nossas orações estão interrompidas, as nossas enfermidades inflamam e a nossa alma pesa. A nossa alma pesa.
E só você pode diagnosticar isso. Mas muito cuidado, porque uma das características do nosso coração é o engano. Às vezes o nosso coração engana a gente, dizendo: não, o pastor está dizendo isso, mas não é bem assim. As coisas não funcionam dessa forma. Não é que você está rompido com aquela pessoa, não é que você está enfrentando um problema. Na verdade, é só uma divergência de opinião. Isso é satânico. Se você percebe que o seu coração está pesado, que tem alguma coisa que está inflamada, vai resolver. Vai resolver. Para que seja tratado. Quero concluir esse sermão dizendo para você que não há necessidade de delação premiada para convertidos. Não fique esperando que Jesus vai te promover algum benefício se você confessar pecados. Por uma razão muito simples. Ele já pagou por todos os seus pecados. Já pagou. Ele não precisa fazer nada a mais. Já foi feito. Quem tem que fazer algo a mais somos nós. Nós é que devemos nos mover para que possamos tratar dos problemas que nos cercam nos nossos relacionamentos. Vai resolver os seus problemas para que a sua casa, para que o seu trabalho, para que a sua igreja tenha saúde. Não tem coisa pior do que uma casa onde duas pessoas estão sem conversar. Tem? Não tem. Não tem coisa pior do que quando na igreja pessoas trabalham umas contra as outras, sorrindo e fazendo de conta que está tudo certo. Vai resolver. Se você feriu, peça perdão e receba a bênção do Senhor. Caso contrário, palavra do nosso Senhor, esteja certo do juízo de Deus. Nosso Deus continua sendo o mesmo. É Deus de graça, é Deus de bondade, mas é Deus de justiça, que sonda os corações e sabe exatamente quais são as intenções da nossa alma. Ele sabe exatamente de todos os tramas que montamos nos bastidores. Deus sabe de todas as entrelinhas nas nossas conversas. Deus sabe das nossas intenções. E não se engane, não se engane. Nós não conseguimos iludi-lo. Um Deus que pagou tão caro não vai admitir que picuinhas e egos inflados estrague ou danifique a igreja, a família e as instituições que Ele criou, aonde o seu povo está inserido. Ele não vai permitir. Por isso eu quero desafiar você nessa noite, porque esse é um assunto que a Bíblia trata com muita seriedade. O apóstolo Pedro vai escrever que se o marido não trata a mulher com dignidade, se o marido não trata a mulher como sendo a parte mais frágil, se o marido não trata a mulher com honra, as orações dele, desse homem, desse marido, estarão interrompidas. Ok, homens? Só os homens, amém? Por isso, no dia da mulher, esse é um desafio que nós homens temos que sair daqui com eles. Não adianta orar se nós tratamos as nossas mulheres com menos dignidade do que elas merecem. Mas quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, Ele diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, para você receber o perdão de Deus, meu querido e minha querida, você tem que tratar com aqueles ao seu redor que você tem ofendido, ou que você tem se sentido ofendido por eles. Esse é o caminho que Deus estabelece. Esse é o caminho para a saúde espiritual da sua casa, do seu coração, da sua caminhada, da sua igreja, da sua vida. Para terminar, perdoe a você mesmo. Perdoe a você mesmo. Tem pessoas que carregam ao longo da história erros que cometeram lá atrás e se punem. Quando nós fazemos isso, nós estamos minimizando a cruz de Cristo, tornando-a menor do que ela realmente é. Porque a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então todo é todo.
E se Jesus te perdoou de todo o pecado, e você já tratou dos pecados conforme Tiago estabelece, Jesus estabelece, meu irmão, se perdoe. Viva a sua vida com alegria. Toca o barco, vá para frente. Não fica se martirizando com problemas que aconteceram no passado. Deus te perdoou. Deus lançou o seu pecado no fundo do mar. E não tem por que você ficar se torturando. Porque aqui é casa de cura. Aqui é casa de transformação. Aqui é casa de milagres. Milagres que acontecem pelo poder de Jesus Cristo, que transforma a nossa história, que transforma a nossa vida, que transforma os nossos relacionamentos. E que nós possamos construir relacionamentos pautados na sua palavra, para a sua honra e para a sua glória, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece os nossos corações. É tão fácil ofender alguém, é tão fácil insistir na ofensa, argumentar justificando a ofensa, mas aqui estamos nós, um povo que a Tua palavra descreve como pecador, um povo que a Tua palavra diz que tem um coração enganoso. Nós precisamos da Tua cura, precisamos do Teu perdão, precisamos da tua direção, da Tua restauração. Isso não vai acontecer se o Teu Santo Espírito não nos quebrantar. Por isso, Deus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor quebrante os nossos corações. Retire de nós todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, que às vezes vem camuflada de santidade. Oh Deus, nos ajude a expor as nossas feridas para que elas sejam tratadas. Nos ajude, Deus, a admitir que estamos no caminho errado para que possamos retornar. Oh Deus, se tem alguém aqui que está com um problema em casa, problema que precisa de cura, de tratamento, de restauração, de perdão, eu peço para que o Senhor dê força para esse irmão tratar disso. Se tem alguém que está com um problema no trabalho, que o Senhor esteja dando força também para que trate. Se tem alguém, Deus, que está com um problema com algum irmão de fé, que o Senhor também, Deus, esteja fortalecendo no espírito para que essa pessoa consiga tratar do seu problema. Se tem alguém que precisa recorrer aos seus pastores para serem tratados espiritualmente, que o Senhor mova esses corações, Deus. Pai, a nossa oração é para que o Senhor traga cura e restauração à Tua igreja, para que essa igreja, Deus, continue caminhando com alegria, servindo e amando ao Senhor sobre todas as coisas, para que essa igreja, Deus, encontre a saúde espiritual que vem para a vida daqueles que obedecem a Tua palavra. Nos ajude a caminhar nesta direção, ó Deus, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.